O que mudou e o que permanece igual nos últimos anos na área de Data e Analytics? Quais foram os aprendizados obtidos ao longo do boom dos dados dos últimos anos? E quais seriam os próximos passos de evolução no tema no futuro? Acompanhe conosco essa conversa incrível com o Ronaldo Bragtoni, Head de Analytics da gigante do setor de benefício Pluxee, agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast. Sou o Vitor Pontello, comigo hoje estão André Fonseca, Managing Partner da Artefact, já esteve aqui outras vezes, né, André? E Isso aí. Tudo bom? Beleza. Comigo também Alex, nossa co-host aqui do podcast. E aí, Alex, tudo bem? Super. Animada com o podcast? Como sempre. E nosso convidado super especial aqui, o Ronaldo da Pluxee. Opa! E aí, Ronaldo, tudo bom? Como Tudo estão as ótimo. coisas? Perfeito. Muito obrigado por me receberem aqui. Imagina, o prazer é nosso ter você aqui. Bom, vamos começar a nossa conversa do começo, falando um pouco do setor onde a Pluxee trabalha e um pouco da sua história profissional também, como que você, ao longo da sua carreira, chegou no setor de benefícios e como que foi o processo em você se formar e atuar na área de dados ali dentro desse contexto. Muito legal. Bom, vou começar falando de mim, depois eu falo da Pluxee. Eu sou formado em biologia, na verdade, eu não sou formado na área de dados, mas desde sempre atuei com a área de Analytics, na época que ainda chamava BI, né, o antigo BIzão, e lá desde 1998 venho trabalhando com dados, análises, até mesmo sistemas de banco de dados transacionais. E lá pelas tantas eu fui trabalhar na Sodexo, isso nos idos de 2011. Depois eu saí da Sodexo, abri uma consultoria, fiquei 10 anos com a minha consultoria, e quando eu decidi parar com a doideira que vocês fazem de empreender, eu voltei para o mercado de trabalho e o pessoal da então Sodexo me convidou para voltar. E aí, então, há 2 anos e meio, eu voltei para a Sodexo e houve a separação do grupo, né, Sodexo, que eram 2 empresas, uma de restaurantes, etc., chamada On-Site, e uma de benefícios, que é a BRS, a Business Benefits and Reward Services, obrigado. E tá sabendo mais que eu até. E aí a BRS se separou do grupo, foi listada na bolsa e mudou o nome então para Pluxee. Então hoje a Pluxee é o que era a parte de cartões de benefícios de funcionários da Sodexo. Uma curiosidade, Ronaldo, a gente descobriu isso depois que a gente começou a trabalhar, a gente estudou no mesmo colégio também. É verdade, né? A gente estudou lá no São Francisco Xavier, lá no Ipiranga. Mundo pequeniníssimo, né? Com uma década talvez de diferença entre eu e você, né? Isso é um detalhe, Mas é verdade. Aí voltei então para agora chamada Pluxee e estou lá 2 anos e meio encabeçando a área de Analytics aqui no Brasil. A área de Analytics ela é global, ela tem um core que a gente chama de Hub, que fica em Paris, que é onde fica a matriz, e cada país ou grupo de países tem um head que cuida da implementação local, que a gente chama de spokes, né? Aquele modelo de Hub e spokes. E eu sou o head aqui do Brasil. Legal. E foi natural esse processo de sair da biologia até chegar nos dados? Acho que... Na biologia a gente tem aquele lance tem algumas matemáticas ali, né? Uma lógica, menos. É uma matéria científica, então, tirando todas as brincadeiras que eu poderia fazer a respeito, que às vezes a gente tem clientes que são animais, então cuidar com animal é sempre bom, mas enfim... tirando todas essas brincadeiras, o fato é de que, de fato, é uma matéria científica, então todo método científico acaba sendo muito útil no dia a dia, na vida como um todo, né? E eu aprendi um pouco de estatística, pelo menos a estatística básica a gente aprende na faculdade de biologia, mas, na verdade mesmo, não teve nenhum grande ensinamento fundamental, acadêmico, que me deu suporte para a vida profissional. Foram ensinamentos que eu tive que adquirir por conta própria, né?
Isso é um ponto. Assim, eu sempre, desde que eu parei com a faculdade, eu fui muito autodidata. Então, não fiz pós-graduação, não fiz nenhuma cadeira acadêmica para me qualificar no que eu faço hoje. Eu tentei sempre seguir o caminho de autodidata, até escrevi livro por conta disso, né? Porque criar conhecimentos, achar gaps aonde a gente, dificuldades de localizar conhecimentos específicos, eu fui criando livro para tentar tampar esses gaps. Ah, que legal. E eu tô fazendo essa pergunta, e até em outros episódios do podcast a gente tratou esse processo da carreira na área de dados, né? Até a gente teve um episódio com a Lígia, que ela contou um pouco sobre como que ela saiu de um contexto de professora de química até engenheira de dados. E é muito comum isso na área de dados, você ter... Até porque não existe... Até hoje está começando a ter, né, alguma formação específica, mas normalmente a pessoa saiu da engenharia ou, sei lá, da física, química, biologia, por exemplo, e até filosofia. Temos tem um engenheiro de dados. no Artefact. Exato, tem um no meu engenheiro time de dados eu tenho no nosso... sociólogo, então tem Exato, de tudo. E as pessoas vão gostando da área ali e criando, o que acaba fazendo com que haja uma diversidade legal ali dentro do contexto de dados, né? Não é todo mundo que é meio encaixotado. Eu acho isso muito rico, né, pro meio tecnológico, né? Acho que tecnologia como um todo, ela aceita todo tipo de maluco, né? E no meu caso não foi nada muito pensado. Eu estudava e trabalhava na empresa dos meus pais, e quando essa empresa começou a não ir muito bem, eu fui trabalhar num banco para ajudar a pagar a faculdade, mas o meu objetivo era único e exclusivamente pagar a faculdade de biologia. E nesse banco, quem é antigo vai lembrar da Fininvest, né? Isso lá nos idos dos anos 90, eu entrei para a área de prevenção à fraude. E lá eu comecei a trabalhar com um modelo estatístico para localização de fraudador, de estabelecimento fraudador. Eu achei aquilo lá o máximo. Então, assim, me encantou muito o tipo de trabalho que eu fazia. Foi uma feliz coincidência. Eu fui exposto a isso, eu não procurei, né? E aí, nunca trabalhei com biologia, sempre achei aquilo o máximo e lá continuei. Então, desde 98, eu trabalho com isso. Posso fazer um parênteses? Vou desestruturar a conversa. Mas até teve, né, um webinar que a gente fez junto recentemente, que você falou um pouco do seu livro, né? E entendo que você escreve legal. Queria saber um pouco desse processo, assim, porque não é comum, né? E ainda mais que são livros técnicos e tal. Se puder, curiosidade mesmo, queria entender da onde você tirou isso de escrever. Entendi que é um processo de aprendizado também, mas o que você já fez? Acho que é legal contar. O primeiro livro eu escrevi em 2016, já está até defasado. Na parte técnica dele, ele é bem dividido. Aliás, os dois livros são bem divididos em uma questão conceitual e depois uma aplicação prática. O primeiro livro já está com uma aplicação prática bem desatualizada. Eu menciono assim, e a Microsoft vai lançar um tal de Power BI, não sei o quê. Putz, já tá... Então, assim, mas a parte conceitual é bastante válida ainda. Mas foi interessante porque ao longo da minha carreira implementando plataformas de Business Intelligence, que hoje é Analytics, mas mais ou menos a mesma coisa, na minha trajetória de implantar plataformas analíticas, eu ouvia coisas que eu não concordava. Então, pessoas dizendo, eu vou implementar essa solução porque ela é mais cara e se ela é mais cara, ela é melhor. Opa, peraí, esse não é um bom argumento para definir uma estratégia ou outra. Parte de escopo de plataformas analíticas. Então, eu ouvia bastante coisa com as quais eu não concordava. E eu tinha muita dificuldade de achar literaturas para suportar a minha não concordância. Era tudo muito empírico. Eu via uma pessoa falando alguma coisa e falei, poxa, mas isso não funciona no dia a dia. Então, eu tratei de criar um livro com essa compilação de entendimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, por não encontrá-los tão facilmente numa única literatura. Então, às vezes, você comprava um livro sobre, sei lá, uma linguagem específica uma linguagem multidimensional, MDX. Aí, num parágrafo lá do MDX, a pessoa falava de uma boa prática. Essa boa prática embasa aquele conceito que eu queria explicar lá atrás. Tarará. Então, as informações estavam muito desencontradas. A minha vontade foi escrever algo com esses conceitos juntos no mesmo lugar para facilitar quem estivesse procurando esse tipo de conhecimento. O segundo livro foi mais ou menos a mesma coisa,
e foi muito incentivado pela minha época na consultoria, quando eu estava com a minha consultoria, porque vocês bem sabem disso, vocês são expostos a vários clientes frequentemente. Então, cada dia, de manhã você está vendo uma indústria, de tarde você está vendo um comércio, no dia seguinte você vai ver uma empresa de benefícios, no outro um banco. Então, cada hora é um cenário muito diferente. E eu fui vendo que, por mais que os cenários fossem diferentes, os gaps, as faltas de conhecimento estavam muito centralizadas em alguns temas. E um dos temas mais, como é que eu posso dizer assim, negligenciados era a visualização de dados. Porque o pessoal tem uma competência muito grande em estruturar dados, uma competência muito grande em fazer governança de dados, mas uma competência pífia na hora de mostrar o dado e tentar dar uma conclusão para quem vai ler aquele gráfico. Geralmente porque quando o usuário pede, ele já pede o gráfico do jeito que ele quer, ele já pede a informação do jeito que ele quer. E nem sempre é a melhor forma de apresentar. Então, o segundo livro, que é sobre visualização de dados, justamente foi para tentar endereçar isso. Ó, pessoal, vamos caprichar na visualização de dados, tanto quanto a gente capricha em todas as etapas anteriores do processo de obtenção de conhecimento. Que é justamente aquele processo que você vai transformar o dado em informação em valor, de né? fato. Exatamente, que é quando você chega e fala, olha, descobri tal coisa analisando um gráfico, vendo uma relação e por aí vai. E o processo que você foi usando para escrever o livro foi ao longo do seu aprendizado naquele tema também, ou você acabou escrevendo depois, quando você já tinha um aprendizado mais consolidado ali sobre aquele tema? Os 2 livros já foram escritos em momentos que eu já tinha uma bagagem sobre o tema. Quando eu escrevi o primeiro, eu já tinha 18 anos de estrada. Esse último, já 20 e pouquinhos anos de estrada. Mas a gente nunca sabe tudo, né? Não tem, eu sou uma sumidade. Não, eu estou criando um livro de referência, quem sabe vai ajudar alguém que sabe menos do que eu, mas com certeza tem gente que sabe muito mais, vai pegar o meu livro e vai falar, nossa, esse cara é newbie, esse cara é leigo, né? Então, sem problemas, né? É uma questão de ir aprendendo e pondo aquilo que a gente sabe. Eu pergunto isso muito por conta de, vamos supor, quando você vai escrever a dissertação, ou do mestrado, ou no TCC, no final do curso, o processo de escrever aquilo ali, quando você está escrevendo, você acaba descobrindo que falta algumas coisas ali também, e você acaba aprendendo bastante para conseguir colocar tudo num documento, num papel escrito. Sem dúvida. O de visualização de dados, eu tive que fazer mais pesquisas do que o de Business Intelligence. Então, quando eu queria me referir a alguma boa prática, por exemplo, o uso de cores, eu sempre segui uma linha muito monocromática, né? Então você usa um gráfico com uma única cor, variando os tons. Isso facilita para uma série de coisas. E eu falei, puxa, mas eu acho que isso é certo. Será que isso segue alguma boa prática de mercado? E aí eu fui atrás. Não, tem um cara chamado Tuffle que ele escreve, fala disso lá, desde lá atrás. Então, assim, eu fui aprendendo o nome de pessoas que corroboravam com aquilo que eu entendo que é melhor, assim como descobri pessoas que diziam o completo contrário. E aí eu fui fazendo os contrapontos no livro, né? Porque é sempre interessante mostrar o contraponto, né? Muito bom. E desse momento, né? Você comentou que lá em 2016, ali, quando a Microsoft estava lançando o Power BI, e de lá para cá aconteceu muita inovação, muita novidade no contexto de dados. Acho que foi talvez o boom do Data Science, né? Quando o Data Science virou uma buzzword bem forte, a gente conseguiu ter mais contato com isso. É bom ressaltar até que esse boom continua, só vai mudando as buzzwords, mas o que era Data Mining lá atrás virou Data Science e agora virou Gen AI. Eu queria que você fizesse dessa experiência toda que você teve de lá para cá, um compilado assim, do que mudou de lá, daquela época para agora, que te chama mais atenção. Olha, eu vou começar dizendo que não mudou, se me permite. Desde o começo dos anos 2000, a gente tem muita ferramenta e muito buzzword para vender ferramenta, e o mercado tem uma carência muito grande de metodologia e de conhecimento sobre o porquê daquela ferramenta. E isso não mudou. Então hoje a gente tem muitas buzzwords, a gente tem muitas ferramentas, mas efetivamente não se tem muito, ou poderia se ter mais, conhecimento sobre essas próprias ferramentas. Agora, o que mudou delas, né?
basicamente a gente teve o grande advento da cloud computing, que tornou possível uma empresa pequena ter uma capacidade computacional gigantesca. Então você consegue aplicar os mesmos algoritmos estatísticos que a gente aplicava numa massinha de dados pequenininha e demorava 3 horas para processar, agora eu consigo processar em quantidades absurdas de dados e ter um resultado quase instantâneo, com uma Google Cloud ou coisa parecida, uma Azure rodando num Synapse. E o efeito disso, o resultado disso, por ter uma base de dados maior, acaba sendo mais preciso. Mas se você for ver o conceito matemático, a estatística que está por trás, é a mesma matemática de 1600 e alguma coisa. Não mudou a matemática. A gente só mudou as ferramentas que nos possibilitam aplicar essa mesma matemática num conjunto de dados, num espaço amostral muito maior e num tempo de processamento muito menor. Acho que essa é a grande mudança que nós vivemos hoje para o que a gente vivia nos anos 2000. Basicamente, capacidade computacional e quantidade de dados, né? Acho que Isso, são os dois. Isso. O merge ali das duas coisas que acabaram possibilitando outras ferramentas vindo aí, e aí entra no problema que você acabou de falar, né? Muita ferramenta, pouca metodologia. E aí você comentou de um termo bacana, né? Lá atrás a gente tinha os cubos de dados, né? Os OLAPs da vida, que eram on-premise, e quando você queria criar um algoritmo, uma árvore de decomposição, alguma coisa, você criava o data mining, que era como, por exemplo, uma empresa de seguros criava o seu assegurado médio para determinar um padrão de pessoa para precificar seguros, em cima de data mining. Hoje a gente só não usa o termo data mining, mas quando você vai fazer um machine learning, muito do que você está fazendo é criando padrão por árvore de decomposição, só que agora você faz um random forest, por exemplo, que você tem uma capacidade computacional muito maior, você cria esses algoritmos de forma muito mais autoalimentada que antes você não tinha capacidade para fazer. Mas a matemática continua sendo a mesma. Acho que a teoria segue, a nossa capacidade de aplicar essa teoria que mudou, né? O parquinho de diversão ali para você, né, aplicar tudo que a gente entendia como teoria, acho que mudou muito. E aí, quando você tem muita facilidade de aplicação, se a metodologia acontece um pouco muito do que a gente vê, né, que às vezes o desperdício ou coisas, né, que não fazem sentido, e aí até um impacto que o que deveria ser positivo acaba não sendo tanto, que isso aqui, agora acho que acontece menos, ainda mais depois da AI generativa. Mas a gente já ouviu, esse negócio de dados aqui, esse lance aqui de modelos que não funciona, né? Um pouco mais no passado, mas por isso, dada a barreira diminuiu, então, né, a chance da gente ver coisas que não funcionam também aumenta muito. Mas no final, no net, é super, super positivo. Né? Bom, mas verdade seja dita, que usando a sua metáfora, eu estou falando que as coisas são parecidas, são as mesmas, mas essa capacidade computacional e esse volume de dados a mais é a mesma coisa que comparar uma roda gigante do parquinho de diversão com a London Eye. São, coisas completamente diferentes, com efeitos completamente diferentes, que pode gerar coisas completamente disruptivas, com certeza. Não estou desmerecendo de forma alguma a vantagem que a gente tem dessa infraestrutura toda na nossa mão, sem dúvida. É algo que mudou o mundo. Isso que eu ia falar, talvez também o que mudou é o impacto que isso tem também dentro da sua empresa, a área de dados e de analytics, seja em termos de visibilidade, de impacto entre as outras áreas dentro da empresa. Talvez entre 2016 e até hoje, teve essa mudança mesmo de impacto concreto e de... Teve bastante mudança, né? Então, se você... Eu vou até falar um pouquinho antes, né? Dos anos 2000, quando a gente tinha as grandes plataformas de business intelligence, né? A Cognos, BO, MicroStrategy. Eram plataformas que você pagava milhões de reais naquela época, ou seja, muitos milhões de reais a dinheiro de hoje, para conseguir implementar. Então, uma empresa de pequeno ou médio porte usava basicamente Excel. Pentaho, conto muito, que era uma solução gratuita, que tinha uma disponibilidade de profissional muito pequena no mercado. Então, você não pagava na plataforma, mas pagava no profissional. Então, era muito difícil implementar plataformas de business intelligence no começo dos anos 2000.
Quem começou a mudar isso foi a Microsoft quando ela colocou dentro da licença do SQL Server as ferramentas de BI, na mesma licença. Então começou a ficar muito barato. As empresas que eram medium, ou até mesmo as pequenas, conseguiam comprar uma licença de SQL Server e já tinha lá toda a parte de relatório, toda a parte de OLAP, integrava com Excel e estava bonito. Então, disso já começou uma disrupção muito grande. Quando veio nuvem, que a gente tinha no clique de um botão a disponibilidade de ter uma infraestrutura com a mesma segurança do Pentágono, num preço por hora de uso, aí a coisa começou a ficar gigantescamente diferente, porque virou outra coisa, né? E aí você tem ferramentas como o próprio Power BI, que são serviços que você contrata por uso, elas tornam muito democrático a capacidade de analisar gigantescos volumes de dados. Então, qualquer empresa pequena, se o investimento tiver retorno, vai conseguir fazer aquele investimento sem precisar gastar milhões logo na largada. Ela vai aumentando o investimento conforme a necessidade. On the go, exato, muito melhor. Então foi muito disruptivo. Esse mundo de startups que a gente tem hoje só é possível por causa de cloud computing. E analytics e tudo mais vem seguindo a mesma linha, né? No final das contas a gente está chegando à conclusão aqui nessa jogada que o potencial aumentou muito, a capacidade de gerar valor com dados aumentou muito com base no aumento da capacidade computacional e na quantidade de dados. Ainda existe um gap relacionado a como aplicar isso, mas se aplicado da maneira correta, o impacto disso, tanto na organização quanto no mercado, quanto no mundo como um todo, é enorme, né? Então, aumentou um pouco a responsabilidade no sentido de fazer certo e gerar mais impacto lá na frente. Sem dúvida nenhuma. E aí, já que a gente está falando de passado, um pouco de história, queria conectar isso um pouco com presente / futuro, assim, né? Nem que você faça previsões previsões do Ronaldo. Mas entender um pouco a sua visão mesmo, em termos queria a sua opinião mesmo sobre como é que você está vendo o que está acontecendo agora, né? A gente tem desde 2022, desde que a OpenAI lançou o ChatGPT, né? Uma movimentação que já existia antes, mas que tem uma proporção completamente diferente hoje. Como é que você tem visto, não só de AI generativo, mas como é que você tem visto dados para negócio evoluindo nesses últimos anos e como é que você acha que isso vai seguir daqui para frente? Assim, é muito difícil, né, para qualquer um falar, mas o que você tem sentido aí de mudança? É interessante porque desde lá de trás, um dos grandes pontos que vem permeando toda a plataforma de dados, seja analítico ou transacional, todo o lido com informação na empresa é o processo de governança. Só que a governança, a gente podia, no mundo on-premise, no mundo de poucos dados, a gente podia se dar o luxo de ignorá-la. O efeito era ser mais lento, ser menos assertivo eventualmente, porque tratar com dados errados, de vez em quando dava um vazamentinho de dado aqui, um carinha via uma informação que não podia lá, mas era um problema gerenciável. E a governança de dados era uma boa prática. Com o passar do tempo, como a gente começou a lidar com volumes de dados muito maiores, com impactos de vazamento de dados muito mais sérios, voltados a LGPD e tudo mais, a governança de dados começou a se tornar algo mais necessário. Quando a gente fala de inteligência artificial, qualquer que seja o modelo, machine learning, generativo, seja lá o que for, ter dados devidamente bem governados se torna absurdamente essencial para que você não tenha um resultado diferente daquele que você espera no futuro. Então, o que eu vejo é que cada vez menos nós vamos ter profissionais de data analysts, por exemplo, porque a IA generativa ela já é capaz de olhar um modelo de dados e entender do que aqueles dados se referem. Então, se um usuário me fizer uma pergunta, qual é o meu business volume desse mês comparado com o mês passado, ele já é capaz de me montar um gráfico disso na tela. Então, o analista de dados que vai responder essa pergunta para o usuário final acaba se tornando um pouco menos relevante, mas
a governança de dados acaba sendo cada vez mais importante. Então, de novo, eu vou falar aquilo que eu falava lá em 2000. A gente precisa voltar a ter metodologia e trabalhar com dados em cima de uma governança metodologicamente aplicada, porque o dia a dia do bit e do byte eventualmente pode ser substituído por uma IA generativa, mas ela só vai conseguir substituir o analista de dados, etc., se ela souber do que o dado se refere. E ela só vai saber do que o dado se refere quando ele estiver devidamente bem governado dentro da empresa. Até se a gente pensar, por exemplo, no alcance, né? Antigamente a gente precisava de um profissional, ainda precisa, em boa parte dos casos, que vai lá nos dados e olha esses dados para trazer uma resposta. Então, tinha um intermediário nesse processo. A partir do momento que a gente consegue colocar pessoas não técnicas em contato direto com o dado, a gente aumenta muito o alcance do impacto desse dado dentro da organização e dentro de qualquer situação. E como o impacto é maior, é mais responsabilidade, de novo, manter um dado correto, um dado curado, bem governado, para que esse impacto seja positivo, né? Porque impacto não necessariamente é um impacto positivo. Se tiver um dado errado, você pode tomar uma decisão pensando em um indicador errado aqui, que no final pode fazer a empresa quebrar ou algum impacto muito negativo, dado que aquele input não corresponde, pode não corresponder com a realidade. Exato, e não só a questão de qualidade de dados, mas acesso a dados, né? Então você vai deixar que uma inteligência artificial responda perguntas, mas você tem que dizer para ela que tipo de pergunta ela tem que responder para cada tipo de perfil de usuário. Porque se um usuário de recursos humanos perguntar quanto que foi a venda do fulano de tal do comercial, a inteligência artificial tem que ser capaz de entender que aquela pessoa não deve saber essa informação, porque essa informação é de escopo que não lhe pertence. O pior é o contrário, né? Alguém de vendas fala assim, qual quanto é o salário do presidente? Do meu pai. Exatamente, né? Que acho que seria talvez um exemplo catastrófico. Exatamente. Então, é aí que eu acho que o futuro precisa caminhar. A gente precisa ganhar governança, maturidade na governança, para que a gente tenha o que a gente tanto sonha, que é a democratização dos dados dentro da empresa. Por que a gente não tem hoje? Por que é difícil a empresa democratizar os dados? Por falta de perfil de governança, porque, puxa, eu vou dar o dado, o cara vai chegar na consulta errada. Tá bom, então você tem medo que o seu usuário faça uma consulta errada, mas se você governar bem o dado, se você der um catálogo de dados devidamente bem formado, você dá subsídio para a pessoa fazer a pergunta certa e obter a resposta correta. Acho que a falha também não é só que não tem perfil de governança, mas algumas vezes as empresas mesmo não colocam a data governance como uma prioridade nos investimentos deles. Então, por isso também que não tem esse perfil, porque não tem o dinheiro que está pagando esse perfil. Então, muitas vezes é difícil mesmo, eu vejo, de convencer sobre esse investimento que a empresa tem que colocar em data governance, porque o ROI disso é difícil de medir no curto prazo. E algo mais no longo prazo é mais natural, mas provar de verdade que, é mais fácil provar que você fez um incremento, que você talvez resolveu um problema porque você resolveu o problema, não aconteceu, então parece que está tudo bem. E só vem quando tem um fracasso, de repente, talvez abrir os olhos, talvez você tem que sofrer um pouco desses riscos para poder entender o valor, mas é difícil mesmo de ir até sofrer. Então, acho que eu concordo em gênero, número e grau. É a mesma coisa do pessoal de segurança de informação, né? Porque a gente já teve muito vazamento, porque a gente já teve muito problema com hacker, muito problema com perda de informação, a segurança da informação recebeu investimento para evitar que esses problemas ocorram. Governança é a mesma coisa, você só vai perceber quando tudo começar a dar errado e o pessoal falar, como é que resolve? Com governança lá atrás, então vamos colocar a governança lá atrás. E no final a metodologia que vira a vantagem competitiva, né? E não a tecnologia em si, que cada vez mais comoditizada, né? O que você falou, a gente estava falando aqui, um garoto, uma garota aí de 12 anos que aprendeu a programar tem o mesmo acesso à tecnologia, né, que empresas aí de milhares de pessoas, né? O custo é muito baixo. E eu queria complementar um tema, também trazendo um pouco de opinião em cima disso, e até, acho que eu citei isso no outro episódio, mas o CEO da NVIDIA, né, que tá aí super famoso, virou CEO Rockstar, né? Sam Altman. Não, esse da OpenAI, da né? OpenAI, é verdade. Mas eu tô falando da NVIDIA mesmo.
Que tá vendendo todas as ações agora. Que ele cita, e eu acreditava nisso alguns anos atrás, que eu falava assim, no futuro todo mundo vai programar. Né? Até brincava assim, se tiver um filho hoje, acho que a primeira coisa, além de, né, falar português e tal, vai aprender a linguagem de máquina também. Mas o que ele traz é justamente ao contrário, né? A gente não vai precisar mais programar. Então, e não é nosso fim dos programadores, não sou tão radical nesse sentido. Mas cada vez mais a gente vai conseguir conversar com a máquina de uma maneira mais leve, né? Então, nada mais ChatGPT, esses produtos, né? Não a tecnologia, mas o produto, do que uma forma de você conversar com a máquina de uma maneira natural, que aí é linguagem natural, né? Já trazendo o que significa. E aí, uma coisa que eu vejo hoje que, complementando o tema da governança, que eu vejo que falta muito, no geral, nem só aqui no Brasil, é a nossa capacidade de fazer boas perguntas e de entender os contextos. Porque é isso, você pode ter todo dado do mundo, uma interface que tem uma super capacidade analítica, mas a gente, acho que precisa, quanto mais a gente desenvolver a inteligência de máquina ou artificial, a nossa inteligência humana de imaginar e de fazer perguntas, de estruturar problemas, para usar essas ferramentas, eu acho que a gente vai precisar desenvolver mais. Isso, acho que ninguém fala ainda e está super atrás. A gente não vejo que na média a gente é treinado para fazer boas perguntas, assim, e para imaginar possíveis soluções no geral. Tem até um meme disso, né? Que o pessoal fala assim, para os programadores serem substituídos, os usuários vão ter que saber pedir. Estamos salvos. Né? Porque o usuário excelente. O usuário não sabe pedir. Mas é bem por aí. Tirando a brincadeira, eu acho que você matou duas charadas. A primeira é que estamos criando processos de conversar com a máquina de forma mais leve. Estamos fazendo isso desde que o computador nasceu. Né? Então, se você for ver todas as linguagens que foram aparecendo ao longo do tempo, elas foram tornando a escrita mais próxima do inglês e mais longe do código assembler que você tinha que fazer para fazer alguma coisa funcionar. O pessoal da engenharia ainda às vezes programa ciência e computação, ainda faz na faculdade isso aí. Né? Só para ver como é que é. Né? Para ver como é que é. Então, concordo. O que a gente está vendo é a continuidade da evolução. Por isso que eu falo, né? Cuidado com essa história de achar que tudo é muito disruptivo. Na verdade, tudo é muito evolutivo, não tão disruptivo assim. Então, concordo com isso. E quando você tira do programador a responsabilidade de dizer o que você quer e passa para o usuário final, você tira uma camada de interpretação. Então, o programador, muitas vezes, quando ele tinha que escrever na linguagem técnica que ele era muito fluente, ele recebia uma demanda muito mal escrita do seu usuário e ele tinha que converter naquela linguagem que ele, como programador, conhecia muito bem. E aí, os gaps, ele ia lá e voltava para preencher com o usuário e vai e volta, até que o produto final era criado. Se você tira esse programador do meio do caminho, a pergunta que o usuário vai fazer direto para um LLM da vida vai ter uma resposta incompleta. Na verdade, tão completa quanto a pergunta que ele fez. E aí, de fato, as pessoas vão ter que, ao invés de aprender programação, aprender perguntação. Bom termo. E o que é legal também, o feedback da sua pergunta vai vir muito mais rápido, né? Exato, instantâneo praticamente. Né? Então, isso também acho que vai... aquele tema falando de temas de startup, né, de você criar um produto, testar e voltar, né, talvez no futuro, né, isso até também vi, não lembro de quem era essa análise, mas achei muito interessante, né, talvez você consiga criar um prompt para uma IA generativa, falar assim, olha, me crie um produto, um serviço que seja dessa forma, né, crie um MVP, teste, traga o resultado, e vai iterando até que você atinja 100 mil usuários. Não sei o que você vai fazer, entendeu? Mas, assim, essa capacidade de você criar uma empresa em alguns segundos, interagir e voltar... Hoje, acho que a tecnologia não está pronta para isso, mas talvez em um prompt, né, você consiga entender qual é o próximo produto ou serviço que você vai atender, tendo feedback quase que instantâneo. Então, assim, acho que a gente não consegue ver ainda materializar
que a gente vai viver, né? Isso me assusta um pouco. Vocês já ouviram falar da teoria Teoria não, né? Do conceito da internet morta? Não. Isso é uma realidade de que um percentual, eu não vou lembrar qual que é o percentual, vou chutar um número aqui para ficar mais dramático, mas, sei lá, 40% da internet são tráfegos de robôs que geram conteúdo, que são avaliados por robôs, que geram mais conteúdos para outros robôs. Então, um percentual gigantesco de tráfego de internet é de robôs entre robôs. E aí, se você for ver que a internet como um todo, ela consome recursos de energia, consome recursos físicos que seriam interessantes para a humanidade, a gente está vendo que nós estamos gastando os nossos recursos para alimentar robôs. E aí, se você vê, indo nessa linha que você falou, André, de um robô criando uma startup que eventualmente vai ser avaliada por robôs, que vai pagar para que robôs façam acesso, de repente nós vamos ter economias inteiras que não vai ter um ser humano envolvido. Roubando recursos, eventualmente financeiros, de seres humanos. A gente vai ter problemas sociais para resolver. Essa é uma reflexão que eu já fiz em outros momentos. Bom, se a gente for pensar, né, já existe muito dado sendo criado por robô, mas pensando de uma maneira meio inocente aqui, que os dados atuais eles são relativamente feitos por humanos e foram esses dados da internet que foram usados para treinar os LLMs, por exemplo, pensando aqui em Generative AI. E esses modelos aprenderam com esses dados e agora eles têm a capacidade de criar. E uma capacidade de criar que antes era muito mais complexa do que é hoje. Dado que eles têm agora essa capacidade de criar e que eles vão criar, a tendência, igual você falou, é que sempre os dados estejam muito mais afastados da criação humana e muito mais ligados à criação da máquina. Então, daqui a pouco, o LLM ele vai aprender junto dos próprios LLMs e vão ser eles que vão estar criando, por exemplo, as empresas e o conteúdo que a gente está pensando. Por isso, até comentando, né, você citou o Sam Altman, ele trouxe... Aí também está jogando marketing, mas trouxe falou uma frase um tempo atrás que é justamente isso, tá para nascer a empresa de uma pessoa, né, de $1 bilhão, que é justamente isso. A capacidade individual de gerar valor vai ser gigantesca, o que aí a gente vai ter que entender como a gente socialmente vai resolver alguns outros temas. Mas enfim, acho que... Divagamos? Vai ser interessante. Essa parte boa, Agora o papo e o legal vai é que isso fluindo. aqui, esse papo, né, que às vezes a gente fala no bar, né, tá gravado, então talvez daqui a uns 10 anos a gente pode olhar volta e Nossa, ver. quanto absurdo a e gente falar falou, assim, né? cara, Ou então, olha, acertou. Acertou, Então, falar mais uma previsão em cima disso que você comentou do LLM aprender com LLM. Eu tô com problema de memória aqui, eu não me lembro quem foi o autor da predição aí, da previsão. Mas ele está dizendo que toda essa parte, esse grande mercado de LLM é uma baita de uma bolha que está em vias de estourar, porque exatamente o LLM vai aprender com LLM e vai começar a alucinar gigantescamente. Então, em muito pouco tempo, a qualidade das respostas que nós vamos ter vai se tornar tão ruim que não vai dar para usar. E aí os nossos modelos vão se tornar inúteis e boa parte dessa bolha LLM vai para o beleléu. Então, também temos previsões nesse sentido. E se a gente for pensar conceitualmente aqui, a gente acaba voltando na governança que você comentou, né? Em termos, eu acho, de ferramentas genéricas, eu concordo. Acho que realmente isso aí pode acontecer. Genérica, quando eu estou me referindo, só para deixar claro, é tipo o ChatGPT, né? É uma ferramenta genérica, como... Está aberta para todo mundo. Isso, como o search bar do Google hoje, que organiza as informações do mundo. É por isso que, trazendo para o curtíssimo prazo, e que eu tenho visto de maneira mais pragmática, fazendo um parênteses, né? Essa minha opinião, em 6 meses pode mudar completamente, porque a gente está vivendo isso, né? Talvez é a mesma coisa que falar de internet em 96, 7, 8, 9, falar do mundo das startups, né? Dos aplicativos em 2007, 8, 9, né? Então, eu vejo que a IA generativa tem uma utilidade hoje que pode ser muito interessante já, de agentes e resolver problemas específicos, que aí sim, com uma governança bem feita, você usar esse poder computacional incrível,
treinado numa base de dados específica do seu negócio, da Pluxee, por exemplo, para responder e resolver problemas específicos, né? E aí sim você evita esse problema porque justamente você está no ambiente controlado. Isso. Então é você usando uma ferramenta super poderosa, mas com controle do que está sendo feito, né? Quase como se você pegasse um ser humano novo ali e tivesse controle do que ele está absorvendo de conteúdo durante sua vida, né? Que é impossível isso, mas você consiga controlar os estímulos para que ela possa criar, usar que a gente usou essa palavra. Né? Legal, muito boa essa discussão. É muito bom, dava pra gente ficar aqui eternamente falando disso. Não acabou ainda, mas eu queria explorar um pouquinho do seu conteúdo. Agora voltando um pouco mais com o pé no chão, queria explorar um pouquinho mais os seus desafios e o que tem sido feito dentro da Pluxee, junto com você ali, da estratégia de dados da empresa, o que você tem visto e dos últimos anos para cá, assim, qual foi um ponto de estruturação que vocês trabalharam mais ali para chegar no momento em que vocês estão hoje? Legal, a Pluxee, aliás, hoje está acontecendo o CONAR, no dia 27, 28 e 29 de agosto acontece o CONAR. A Pluxee está com um stand muito bonito lá, convido quem quiser ir lá assistir, não sei quando vocês vão ouvir esse podcast, se estiverem em tempo ainda, mas a Pluxee hoje ela tem 175 mil clientes no Brasil, do cliente RH, aquele que contrata o cartão, mais de 750 mil estabelecimentos pelo Brasil afora, que aceitam o nosso cartão, a nossa rede, e isso gera um impacto em 6,5 milhões de usuários do nosso cartão. Então, quando a gente fala de uma empresa desse tamanho, qualquer coisa que a gente faça para melhorar um tiquinho o dia a dia de cada um, nós estamos eventualmente impactando a vida de 6,5 milhões de pessoas. Então, o primeiro ponto é muito gratificante trabalhar com a capacidade ou a possibilidade de impactar positivamente tanta gente. Isso é muito bacana. E acho que a Pluxee, até o próprio nome dela vem de plus, I de employee e o X de multiplicar a experiência, né? O X de experience, multiplicar a experiência do funcionário. Então, quando a gente fala de dados, como é que dados se comporta nessa história toda, eu acho que principalmente no que tange a comportamento dos nossos usuários. A gente sempre usa os dados agregados, né? A gente não tem dado individual de ninguém, mas a gente consegue entender numa análise agrupada quanto tempo dura o benefício do nosso cliente no mês. Até que dia ele consegue se alimentar com aquele benefício naquela região, nos restaurantes que tem em volta. Para os restaurantes, quantos usuários do nosso cartão tem em volta dele que não vão no restaurante dele ou que poderiam estar indo mais vezes no restaurante dele. Então a gente consegue, por estatística bastante simples, na verdade, entender que, poxa, se eu der algum aumento, se o meu cliente final der algum aumento de X% no cartão dos seus funcionários, ele pode completar um mês e a pessoa não precisa desembolsar dinheiro nenhum para almoçar. Poxa, meu comercial vai lá tentar ajudar para que isso aconteça, é bom para todo mundo. Se eu conseguir direcionar alguns dos meus usuários com uma promoção, com alguma coisa para um estabelecimento, esse restaurante vai ficar feliz porque vai aumentar o tráfego dele e o meu usuário final vai ficar feliz porque ele vai ter uma promoção, ele vai ter algum benefício de ir lá. Então, o uso de dados dentro da Pluxee está muito relacionado a essa nossa tríade de cliente, com o estabelecimento e o consumidor final, da gente conseguir criar análises para ações que favoreçam os três. Porque quando a gente favorece esses três, a gente está se favorecendo também, nem óbvio, né? Tem que ser sustentável, e é isso que a gente busca na maior parte do tempo. Não, muito bom. É legal citar esses números, assim, que acho que elucida um pouco o impacto que pode ter qualquer tipo de atividade ali que você melhore estatisticamente a distribuição dos benefícios ou a rede credenciada, etc. Quantas pessoas podem ser afetadas por isso. E aí, pensando no ponto de vista ali dos dados, né? Como que vocês chegaram como que vocês usam esse número? Tipo,
de onde vêm os dados, como vocês trabalham? Existe uma série de use cases de Advanced Analytics que vão avaliando tudo, tem os robôs ali que ficam fazendo as análises. Como que funciona isso no ambiente Que da estágio Blockchain? estamos? Né? Nós estamos muito mais no estágio de Analytics do que de grandes conquistas em Advanced Analytics, né? Para diferenciar os dois mundos, eu não tenho nenhum grande parque de robôs de Machine Learning ou de LLM distribuída para os meus clientes finais. O que eu tenho bastante são análises que vão gerar relatórios, que vão gerar indicadores ou que vão gerar até triggers, ações, para que comerciais ou pessoas da minha força de trabalho façam determinada tarefa. Então é muito mais analítico ainda do que Advanced Analytics. Até porque dentro desse conceito de Advanced Analytics, a gente tem que ser, de novo, muito cauteloso dentro da governança e de tudo mais, porque se eu fizer alguma coisa que afeta errado alguém, eu posso afetar errado 6,5 milhões de pessoas. Então a gente tem que ir com muita responsabilidade. É que a gente falou no disso. início, né? O impacto não necessariamente Não é positivo. Exato. Então a gente tem que tomar um baita cuidado. Então, se eu for falar de um use case, a gente tem o nosso um produto que é um produto 100% de dados, que é o Pluxee Pro. O que é isso? É um dashboard, é um conjunto de gráficos e de análises de mercado que a gente entrega para os nossos merchants, né, para os nossos lojistas, supermercados na maioria, supermercados e franquias, em que a gente avalia com eles qual o comportamento do mercado. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de supermercados que quer abrir uma nova loja. Essa análise pode ajudá-lo a determinar aonde abrir a próxima loja. Existe uma quantidade de usuários Pluxee nesse bairro dessa cidade que estão relativamente desassistidos. Se você abrir uma loja lá, esse pessoal vai ter uma assistência melhor e você vai ter o volume de tráfego desse pessoal. Ou ainda, poxa, a gente vê que você tem concorrentes diretos e indiretos aqui nessa sua região, então para você trazer um tráfego maior, você precisa criar algum chamariz, alguma promoção, alguma coisa. Né? Então, estamos criando mais produtos de dados nessa natureza para que quando o lojista, o merchant, né, se torna mais saudável, a operação dele se torna mais saudável, isso implica num tráfego maior de usuários, e quando a gente está falando que é um tráfego maior de usuários, significa que esse usuário está tendo alguma vantagem por estar lá. Então nós estamos dando vantagem para todo mundo. De novo, essa história de alimentar a rede, alimentar a tríade toda, porque faz bem para todo mundo. O business da Pluxee é um negócio que, se você parar para imaginar, fala, nossa, como que isso começou, né? Porque é complicado, você tem 3 atores nessa história e só funciona se for bom para os 3. Se tiver alguém ruim nessa história, desbalanceia e não funciona, né? Não para de pé. É um business bem interessante. Uma dúvida que tenho, então, porque a gente falou, por exemplo, desse assunto de governança de dados e de metodologia. Como você sente, você priorizou um pouco também esse assunto lá na Pluxee, ou o que você acha que tem que fazer para melhorar? Bom, nós priorizamos, temos hoje no meu time, existe a figura do gerente de governança e qualidade, abraço, Andrés, que é responsável por implementar todos os processos de governança. É claro que estamos num processo de amadurecimento, e é interessante porque esse processo de amadurecimento não pode parar nunca, a gente nunca pode falar, agora estamos maduros, né? É um processo de insatisfação contínua, mas a gente tem muita coisa para melhorar, como acho que todo mundo, né? Então, a gente trabalha numa governança muito forte a partir do momento que o dado entra no nosso data lake, na nossa plataforma analítica, mas a gente precisa melhorar, eventualmente, qualidade de um ou outro sistema transacional que imputa dado que, poxa, não está tão bem. Então, nós temos que extrapolar a nossa governança para os dados quando eles são gerados, não somente quando eles são analisados. Isso é um processo que a gente está amadurecendo junto com toda a tecnologia da empresa, junto com todo o time de envolvidos, né? Desde os dos stakeholders de negócio, o pessoal de tecnologia e o pessoal de analytics. Esse tema ainda de governança que a gente vem falando bastante aqui nesse papo, para você ainda é a maior dor ou o que mais te impede de acelerar? E aí eu falo acelerar não porque tá devagar, né? Mas porque a gente tem uma ambição sempre grande, né? E aí fazer melhor e mais rápido é sempre bom. Você acha que a governança ainda para você é a maior dor? Quais são, e se não, quais as outras hoje que
você sente que que você precisa passar para acelerar ainda mais? Olha, eu acho que uma das dores que vem de todas as empresas que não são nativas digitais é o bendito do legado, né? A gente gasta muita energia com as nossas plataformas legadas de analytics. Então hoje eu tenho 3 ambientes que a gente tem que suportar, 2 deles são ambientes que a gente precisa desligar, porque eles estão consumindo um recurso, e quando eu digo recurso eu estou dizendo esforço principalmente, que poderiam estar centralizados na nossa plataforma global de dados e tudo mais. Então, sim, governança é um ponto que a gente está trabalhando, que a gente precisa trabalhar mais, que nós vamos continuar trabalhando. Novas tecnologias como criação de novos modelos e novas iniciativas de AI precisam vir, ao mesmo tempo que a gente precisa desligar esses legados, né? Então, e desligar esses legados é um trabalho, como você comentou, é um trabalho ingrato, porque a gente trabalha, e qual que é o resultado que isso dá na ponta para o usuário final? Nenhum, né? Para ele tanto faz de onde veio o dado, se veio da AWS, da Azure, do nosso on-premise, tanto faz. Até que ele vem errado. Claro, sem dúvida. Não pode vir errado. Né? Então, é um esforço relativamente ingrato, porque a gente não tem a visibilidade disso no final das contas, mas pelo qual a gente precisa passar, não tem jeito. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o trabalho desse nosso ano fiscal, que aliás começa 1º de setembro, né, na segunda-feira. Feliz ano novo. Obrigado. Iniciar não, mas efetivamente dar o golpe de misericórdia nos nossos sistemas legados. E eu queria, claro, Ronaldo, dentro do que você puder abrir, mas é que eu acho que é legal, porque eu tenho conversas com pares seus do mercado, né, que muitos já passaram, estão passando, vão passar por esse tema, como é que eu posso dizer, dessa reformulação do Analytics mesmo, né, que vocês fizeram lá, e a gente, de certa forma, acompanhou a jornada, e várias estratégias foram tentadas ao longo dos últimos anos para chegar no que vocês têm hoje. Ou seja, se fosse hoje, se a gente fosse começar tudo do zero, até como uma dica aí para quem eventualmente é seu par e está passando por isso e vai ouvir, cara, como é que você faria hoje, né? Eu acho que se eu pudesse, vou tentar citar o problema e você complementa se precisar. Mas a gente tinha um momento, é o que você falou, tinha talvez dados espalhados, né, em diferentes lugares, ali uma estrutura de BI, do próprio cálculo ali dos indicadores feito também não padronizado em diferentes lugares também, e muitos dashes, né? Muito assim, uma quantidade importante de data visa ali espalhado na companhia inteira, o que hoje acho que vocês tomaram a decisão de ir por um caminho bem diferente. Se fosse hoje, como é que você faria essa jornada? Se puder comentar um pouco, assim, até do ponto de vista de direcionamento, porque é uma discussão que eu vejo, por mais que a gente fale de Advanced Analytics, ainda é muito importante na área de dados, né, das organizações. É uma pergunta que difícil dar uma resposta só. Sim. Mas se eu pudesse dar um grande conselho, que seja genérico, evite gigantescas iniciativas. Dê preferência por várias pequenas iniciativas. Então, quando eu falo, puxa, eu vou matar o meu legado, parece um negócio monstruoso, monolítico e sei lá, uma grande coisa. Mas, na verdade, é o fatiamento de pequenas atividades que vão gerar pequenos resultados ao longo de um prazo um pouco maior. Então, tenham em vista sempre o resultado rápido, e quando eu digo resultado, é resultado na ponta, para o usuário final, fazer pequenas atividades que dão o resultado final o mais rápido possível. E o que você comentou de que a gente fez uma estratégia e a gente voltou, a gente vai, a gente volta. Lembro daquele almoço em véspera de Natal que a gente teve, cara, vai mudar tudo, oh meu Deus! Então assim, estejam preparados para fazer isso. Não vai funcionar da primeira vez. Não interessa a estratégia que você tiver, o mercado vai mudar. De repente você está com tudo alinhado direitinho e, nossa, quantas vezes isso aconteceu na Pluxee? Vem uma canetada de um decreto que muda tudo e de repente a gente tem que criar produtos novos, de repente a gente tem que criar tudo novo. Então, Ronaldo, para, não adianta mais fazer isso, isso perdeu completamente a relevância, vai para outro lado.
E aí, no meio do que você está fazendo no outro lado, puxa, desceu uma canetada do Bacen que você tem que se adequar com não sei o quê. Vamos lá. O business é dinâmico, né? Isso. E aí, quando tá tudo, agora acabou. Não, agora a gente vem e faz uma joint venture com o Santander. Meu Deus, mudou tudo. Então, o mercado é muito dinâmico, o business é muito dinâmico e não interessa qual é o seu business. Você pode fazer, sei lá, plantar soja, que é a coisa que a gente faz há 40 anos. 40, a gente vai 400 anos. Estoura uma guerra não sei aonde, muda a soja, você tem que mudar a sua rota de distribuição. Enfim, tudo é muito dinâmico no mundo. Então, não ache que um plano de 12 meses, você vai chegar no dia 31 de dezembro do ano seguinte e falar, nossa, eu fiz tudo como eu planejei um ano atrás. Esquece, não vai acontecer. Então, assim, esteja preparado para mudanças, isso não é impossível que não aconteça. E assim, que bom que acontece. Seria muito chato se a gente planejasse 12 meses e desse certo. Era só apertar um botão e deixar ir. Deixa rodar. Me lembrou aquele filme do controle remoto do Adam Sandler, que aí a vida acaba passando Você não percebe. Exatamente. Clique, obrigado. Clique, um bom filme. Bom, eu acho que a gente falou sobre bastante temas aqui. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Mas a gente chegou no nosso quadro de Indique um Livro. E aí, quem não conhece, todo convidado que vem aqui no nosso podcast, a gente pede para indicar um livro que não necessariamente precisa ter a ver com o que a gente falou aqui, mas que de alguma maneira foi importante na vida, na carreira, etc. do convidado. E agora o Ronaldo vai indicar em primeira mão um livro e você, antes de você indicar, você que está escutando aí, curta e compartilhe o post no LinkedIn desse episódio que você concorrerá ao livro que o Ronaldo vai indicar. Posso abrir uma exceção só porque é o Ronaldo e ele já escreveu a livro? Acho que a gente podia, além da indicação que ele trouxer, a gente também colocar junto no sorteio um livro seu do DataVis. Obrigado. Tá. A gente pode fazer até melhor. A gente pode colocar os 2 livros. Isso, que o Ronaldo... beleza. Isso. Então a gente vai sortear 3 livros nesse episódio. Eu assino os 2 meus. Aí, ó. Beleza. Aí. Chique, hein? Nossa, hein? Show. Bom, eu queria falar de... Bom, eu posso falar de 2? Que acho que são 2 livros importantes, mas aí depois você escolhe qual que vocês vão sortear. Tá bom. Se você está entrando agora no mercado de analytics, ou se você já é antigo de casa, compre o livro, ou leia o livro do Ralph Kimball, que é The Data Warehouse Toolkit. Esse livro vai te dar toda a noção de modelagem de Data Warehouse do modelo dimensional. E se você falar, mas DW é um negócio velho, é um negócio antigo, não tem nada a ver. Errado. Quando você for criar o seu modelo semântico lá no Power BI, você vai precisar criar esse modelo semântico de forma dimensional. Se você não fizer isso, ele não vai funcionar direito. E ter base de Ralph Kimball vai te deixar muito confortável em trabalhar com isso. Então, por favor, Ralph Kimball, The Data Warehouse Toolkit. O conceito de Data Warehouse de antigamente hoje chama camada Gold no Data Lake. Exato, é a mesma. Então, nada mudou. Exatamente, nada mudou. Eu acho que a gente às vezes se distancia desse estudo mais antigo, porque isso é coisa de velho, né? Tá bom, eu sou velho, então eu posso estar muito apegado a esse tipo de coisa. Mas quando você vai, então, criar uma camada Gold, um modelo semântico, e você fala assim, puxa, eu preciso criar um modelo dimensional, se você não sabe se preparar para uma Slow Change Dimension, para uma dimensão temporal, qualquer coisa desse tipo, você não vai saber o que vai fazer. Então, leia esse livro que eu acho que para qualquer pessoa que vai trabalhar com lido de dado, manipulação de dado para análise, esse livro vai abrir muito a sua mente. E o último livro, esse daí é mais desafiador para quem for ler, porque é um catatal desse tamanho, é o Dama Bock, do Instituto Dama, sobre governança de dados. Se eu soubesse, até eu traria ele aqui para mostrar os 2. Eu tive a felicidade de ter os 2, né? Eles me ajudam muito no meu dia a dia como profissional. Eu acho que qualquer pessoa que queira se tornar mais... um awareness, né, mais ciente sobre governança, sobre os problemas do lido do dado, sobre os frameworks que você pode se preocupar, tenha no Dama um grande parceiro.
É lógico, é um framework, como todos eles, então você pode ler TOGAF, você pode ler um monte deles, todos são muito bons, todos têm prós, todos têm contras, mas é até legal quando você conhece um framework para você poder criticá-lo. Exato. E eu acho que o Dama é o mais completo. Então, por mais que fale, eu não concordo com isso, beleza, mas você já sabe daquilo lá para poder não concordar. Te dá repertório, né? Exato, exato. Repertório. Então, esses dois livros eu acho que Se não são me engano, o Dama fundamentais. é Data Management Book of Concept. Isso. Excelente dica Book também. of Knowledge. Knowledge, Isso. isso. É com um K no final. É verdade. Muito bom, gostei das indicações. A gente... Não sei qual dos dois que a gente pode colocar no eu fiz os sorteio. dois também, né? Alguma exceção, É que é acho não sacanagem, tem porque o problema. Dama é caro pra burro. Não tem problema. Mas tem muitos likes. Quatro Tem livros que agora. compartilhar muitas vezes. É isso. Mas muito obrigado, Ronaldo. Foi muito bom o papo aqui. Acho que a gente conseguiu cobrir uma muito bom. imensidão de assuntos. Acho que foi desde Gen AI e previsões do futuro até falando do passado, como que a gente chegou até hoje. Então foi bem legal. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, André. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos de novo por me receberem aqui. Muito legal. Isso aí. Bom. E fiquem ligados que segunda-feira tem mais. Até lá. Valeu.